Nós selecionamos 4 textos que, de certa forma, têm relação um com o outro e alguns nem tanto. Mas nós vamos citando os textos, todos eles no Evangelho de Marcos, todos eles relacionados a curas e milagres que Jesus realizou. E o nome dessa mensagem é Diversidade nas Operações, na operação de curas ou curas e milagres. Nosso propósito é mostrar com esses textos que nós selecionamos para ministrar hoje, como Deus, mostrar que Deus opera como Ele quer e mostrar que não há um padrão definido para o que Deus faz. Ele não faz tudo igual todos os dias, da mesma forma. O método e o modo não são sempre, então, os mesmos, tanto para os milagres como para as curas. Hoje queremos examinar 4 ocasiões em que Jesus realizou curas e milagres que não obedecem a nenhum padrão específico. Vamos tratar de curas, mas algumas curas que queremos examinar hoje são milagres. E eu entendo como sendo milagres, embora alguns classifiquem como curas. Eu entendo que alguns milagres são principalmente quando alguém nasceu de uma maneira, com alguma enfermidade e viveu a vida toda assim, e de repente essa situação muda, eu creio que é um milagre. Entendo que cura é uma pessoa que não era doente, ficou doente, então entendo isso como cura. Mas tudo é resultado de uma ação sobrenatural de Deus que o homem não pode fazer se Deus não fizer. A primeira ocasião que queremos destacar ocorreu na terra de Genezaré. E eu mais uma vez esqueci minha canetinha mágica aqui, mas não vai buscar não, fica aí. A primeira ocasião ocorreu então na terra de Genezaré e ali aconteceram a cura de muitas pessoas, muitos enfermos. Esse texto está em Marcos 6, 53 a 56. O texto começa dizendo: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Então vamos ver o primeiro slide. E nós temos aqui a planície de Genezaré, bem aqui embaixo. O texto chama de terra de Genezaré. Não temos ali uma cidade específica, mas é assim chamada. E foi onde eles atracaram, era uma região plana. Bom, o texto diz que saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E no verso seguinte, verso 55, diz que o povo, percorrendo toda aquela região, começou a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que Jesus estava. Ou seja, onde quer que Jesus fosse, eles corriam com pessoas enfermas, levando-as em seus leitos para que Jesus pudesse curá-las. O verso seguinte diz assim: diz que onde quer que Jesus entrasse, o texto diz nas aldeias, cidades ou campos. É interessante destacar aldeias, cidades ou campos. Isso significa que Jesus andou por todas essas regiões, lugares pequenos, cidades, e também ele chegou a ir onde
havia apenas vida campestre, não havia ali nenhuma cidade, mas moravam pessoas ali. O texto diz: nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Observem que os enfermos não andavam, não vinham por si mesmos, eles eram trazidos. Esse é um detalhe importante a ser destacado aqui, nesse contexto, porque eles trouxeram a Jesus pessoas que não podiam mover-se por si mesmas. Então elas eram trazidas nos seus leitos. Então eles criam que se tão somente aquelas pessoas enfermas tocassem na borda da roupa de Jesus, elas seriam curadas. E o texto nos faz ver que todos os que tocavam ficavam curados. Isso nos faz pensar que um texto que nós já vimos anteriormente, e nós vimos isso em Marcos capítulo 5, lá pelos versos 25 e outros que seguem. E no 25 e o versículo 25 e 27 nós lemos assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E o verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Depois de pregar essa mensagem aqui, o pastor Antônio me procurou e fez uma observação que eu achei interessante. É a de que a mulher, no estado de hemorragia ou menstruada, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. E esse detalhe eu não ressaltei na mensagem quando eu trouxe esse texto que eu estou citando agora. E lembrei-me que realmente a lei dizia que qualquer que tocasse numa mulher na sua menstruação, ou que tivesse uma hemorragia que demorasse mais do que o tempo usual, aquele período em que isso acontecia, então essa pessoa seria considerada impura, e era isso que preceituava a lei. Por isso ela veio furtivamente e veio escondidamente, e ela decidiu que ela tocaria no manto de Jesus, nas vestes de Jesus, sem que ele notasse. E quando ela o fez, Jesus se percebeu que dele, não da roupa dele, mas dele havia saído poder. Algumas versões dizem virtude, mas o sentido é poder mesmo. E Jesus, que eu creio sabia quem era, mas queria que a mulher se revelasse, e o texto nos faz saber, naquele contexto, que a mulher, tremendo, ela disse que ela havia feito isso, e Jesus a curou totalmente, e ela foi feliz da vida embora. Mas, possivelmente, toda a região ali em volta do Mar da Galileia, esse acontecimento terá sido divulgado, e agora todos queriam tocar nas vestes de Jesus para serem curados. Eu imagino que tenha sido esta a causa. E
O texto diz que nestes casos todos que tocaram ficaram curados. Seria o caso de nós perguntarmos: o que foi que aconteceu aqui? Simplesmente houve o exercício da fé. A Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E nós não temos aqui um caso de ouvir a palavra de Cristo propriamente dita, mas ouvirmos aquilo que aconteceu e que Jesus fez e o que ele disse. Então, esse feito de Jesus foi divulgado e fez com que muitos crescem que também, como aquela mulher, muitos poderiam ser curados. E o texto ressalta, dizendo que punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Bem, a segunda ocasião que queremos destacar ocorreu no território de Decápolis. E trata-se da cura de um surdo e gago. E está registrado em Marcos 7, 31 a 37. De novo, diz o texto, Jesus se retirou das terras de Tiro e Sidom. É um outro contexto, nós não estamos ministrando, separamos esses 4 textos, eles não têm uma sequência. Não ocorreram na mesma época, no mesmo lugar, mas por isso então aqui menciona que Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então vamos ver novamente o que é Decápolis. Nós já vimos isso aqui anteriormente, vamos ver o slide. Vocês devem lembrar que nós falamos que é um território onde ficavam 10 cidades, e são todas essas que estão aqui do lado direito, do meu lado direito aqui, e ficava do lado direito do Rio Jordão. Apenas uma cidade que fazia parte de Decápolis estava do lado esquerdo aqui. E se você contar desde lá de cima, começando de Damasco até vir aqui embaixo em Filadélfia, você vai encontrar 10 cidades. Então, Jesus estava nessa região. E o texto diz no verso 7, 32, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Esse surdo e gago, ele não ouvia e falava com alguma dificuldade, nem sabemos se falava, mas diz que era gago. Pelo menos, até hoje eu não sei se algum surdo pode falar, mas normalmente vocês veem como acontece aqui algumas vezes, mas a gente não vê algo nítido sendo pronunciado, mas um desejo de falar, e eu não sei, aquilo dá uma agonia tremenda, né? Eu não sei se você sofre, mas eu sofro com ele muito. Então essas pessoas trouxeram o surdo e gago para ser curado e suplicaram que Jesus fizesse isso através da imposição de mãos. Pediram que Jesus impusesse as mãos sobre este que era surdo e gago. E o que Jesus fez? Jesus tirou da multidão, diz o texto, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Você vai dizer, que coisa mais absurda. Mas Jesus fez. Jesus não estava nem aí pelo que as pessoas iam dizer ou pensar.
Ele tirou então aquele homem da multidão. Eu fiquei pensando cá com os meus botões. Será que era para não escandalizar o povo? Não sei. Ele tirou o povo, tirou aquele homem, levou para um lugar à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Por quê? Porque ele não ouvia, ele era surdo. E a única maneira do surdo saber que Jesus estava tocando nele, para que quando ele ouvisse, ele soubesse que foi porque Jesus tocou nos seus ouvidos, seria colocando os dedos nos ouvidos dele. E ele cuspiu e pegou a saliva e passou na língua dele, porque ele era gago. São meios de comunicação que Jesus usou para revelar-se como aquele que tinha poder para fazer o que ele ia fazer. E então, foi isso que Jesus fez. Mas Jesus fez mais. O texto diz no verso 34 que Jesus então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abra-se. Eu penso que é com relação ao ouvido, que estava como que fechado, como que tapado, e ele disse, abra-se. Eu fico pensando se o surdo ouviu ele pronunciar essa palavra, mas se não ouviu, devia ter alguém ali perto que tinha levado ele, que poderia depois dizer as palavras que Jesus pronunciou. Mas ele percebeu o toque de Jesus nos seus ouvidos e também ele percebeu, ele viu que Jesus cuspiu literalmente e pegou da sua saliva e passou na língua desse homem. Algo que seria um absurdo nos nossos dias, principalmente esse período que a gente vê de preocupação com contágios das mais variadas formas, né? Mas Jesus, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer abra-se. Com essa atitude de erguer os olhos ao céu, eu entendo que Jesus estava dizendo, transmitindo àquele homem que ele estava falando com o Pai e que que o poder que ele ia usar aqui não era dele. Ele disse que ele não fazia nada que o Pai não fizesse. E ele era apenas um instrumento nas mãos do Pai. E dessa forma eu creio que ele deu glória ao Pai e revelou o Pai àquele homem, né? Então ele mostrou o seu poder, dando glória ao Pai, que ele representava aqui na terra. E depois de dizer, abra-se o que aconteceu, o texto diz, e logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Maravilha pura, né, gente? Algo realmente espantoso. Assim Jesus atendeu ao pedido dos que suplicaram que ele impusesse as mãos sobre ele. Ele não impôs simplesmente, ele tocou onde tinha que ser tocado. E também tocou nas áreas em que o homem era deficiente, estimulando assim a sua fé e fazendo entender o que aconteceu e por que aconteceram. Nesse caso aqui, Jesus usou quase que de mímica para mostrar para o que fora surdo e gago o que estava acontecendo, até que ele pudesse ouvir e falar. Jesus revelou assim a sua glória e a glória do Pai. Depois Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Sempre foi assim.
Mas Jesus não deixou de fazer isso em nenhuma ocasião. E o texto continua dizendo que todos ficaram muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nesse caso, quem exerceu fé? Aqueles que trouxeram, como no primeiro caso, os que trouxeram os enfermos. E nesse caso aqui, Jesus procurou, de alguma forma, comunicar algo a esse homem. Eu não sei se ele sabia por que tinham trazido ele a Jesus, não sei que tipo de comunicação existia naquela ocasião, não sei mesmo. Então não dá para ficar imaginando. Mas a fé aqui foi a daqueles que trouxeram aquele homem para ser curado, e Jesus curou. A terceira ocasião aconteceu em Betsaida. Betsaida, os irmãos já vão ver aí o próximo mapa. Jesus esteve lá várias vezes, lá em cima. Fácil de localizar, né? Está bem claro lá, exato. Betsaida era a cidade de Filipe, de Pedro e André. Sim. O texto diz no capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Sempre estão pedindo que Jesus tocasse nestas pessoas. No primeiro caso, pediram que permitisse que elas tocassem nas vestes, né? Nos outros casos, pediram que Jesus tocasse nessas pessoas. Pois bem, as pessoas trouxeram o cego, porque ele era cego, ele veio pelas mãos de alguém, e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus fez algo muito semelhante ao que ocorreu com o surdo e gago, ao que fora surdo e gago. O texto diz, no verso 23 do capítulo 8, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ele também não fez isso assim no meio do povo. Jesus o tomou pela mão porque ele era cego e o conduziu para onde ele quis, né? E ele fez algo semelhante, como já dissemos, ao que fora feito anteriormente. E Jesus o tirou da multidão e realizou esse milagre também à parte da multidão. Jesus ia fazer algo com esse cego que com certeza marcou a vida dele para sempre. Não só esse, mas também do gago, né? Também Jesus despertaria nesse homem a fé e com o que ele faria. O verso 23 diz: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem. Veja só. Imagine levando uma cusparada no olho. Coisa de, humanamente falando, de inconcebível, né? Se alguém fizer um negócio desse hoje, vai preso, porque cuspiu no rosto do outro, né? Então, talvez por isso mesmo Jesus cuspir no rosto de alguém era algo muito ofensivo, né? E Jesus não fez isso para ofender ninguém, mas Jesus cuspiu no olho desse homem. O homem era cego. E depois de cuspir, ele impôs-lhe as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? O texto diz que o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ele tinha noção do que era uma árvore, talvez já tinha abraçado uma árvore e teve contato com a árvore naquilo que era possível um cego ter.
Mas ele disse, o que eu vejo são homens andando, mas como se fossem árvores. Isso significa que a imagem estava distorcida. E o homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. O homem não viu perfeitamente depois de Jesus ter cuspido no seu rosto, nos seus olhos, e posto as mãos sobre ele. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Se você me perguntar por que essa cura foi em 2 etapas, o que aconteceu aí no meio do caminho? Por que não foi como... Parece que é o único caso em que isso ocorreu. Eu não me lembro de outro caso em que uma cura realizada por Jesus tenha sido feita assim. Mas é interessante que Jesus fez o que ele quis fazer, o homem viu mais ou menos, mas ele continuou e tocou nesse homem outra vez, e ele veio a ver nitidamente. O homem agora via perfeitamente. Então nós temos aqui uma cura em 2 etapas. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Eu me lembrei de, pelo menos, um caso. Você, se é leitor da Bíblia, deve se lembrar da Sunamita, que era uma mulher estéril, e ela não tinha filhos, e ela hospedou o profeta Eliseu na sua casa, junto com seu esposo, e Eliseu perguntou para aquele que o servia, Geazi, o que é que nós podemos fazer por essa mulher? Aí o servo dele disse, olha, ela não tem filhos. E então ele chamou a mulher e disse, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela disse, olha, não diga isso para mim, como que diz, não me dê essa decepção não, talvez ela tenha tido muitas na expectativa de ter um filho e não tinha. Mas ela veio a engravidar e teve esse filho. Lá pelas tantas, não sabemos com que idade o menino adoeceu, morreu, e ela foi em busca do profeta Eliseu. Eu não me lembro, mas se não me engano ele estava no Monte Carmelo, não tenho certeza não. Mas ele estava numa outra localidade e ela sabia onde encontrá-lo. Ela avisou o marido dela que ela ia, não explicou porquê, mas ela foi em busca do profeta Eliseu, que a viu de longe e a reconheceu. E ele mandou que Geazi, o servo dele, fosse lá perguntar se ela estava bem. E ela não deu muito para ele, não deu muito confiança para o servo e foi direto para Eliseu. E ele descobriu que ela estava vivendo uma situação muito difícil. E ele mandou que Geazi, que talvez fosse mais novo, mais ágil, fosse correndo, pegasse o seu bordão e colocasse o bordão no corpo do menino que jazia numa cama, morto. Ele foi correndo lá e não aconteceu nada. E ele voltou e disse, olha, o menino continua da mesma forma. Então, a mulher... O profeta Eliseu acompanhou a mulher, Sunamita, e ele foi, e eu vou ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 32 em diante, que diz assim,
Quando o profeta chegou à casa dessa sunamita, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E ela ficou maravilhada com o que ela viu e reconheceu que ele realmente era quem ele era, nas mãos de Deus. Outro caso que eu me lembrei também foi o de Naamã, que Deus determinou que ele tinha que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Por que 7? Eu não sei. Talvez porque há certas coisas que Deus quer que a pessoa faça como evidência de fé e obediência, né? E depois de questionar e até querer ir embora, ele resolveu obedecer, atendendo a uma sugestão de alguém que o acompanhava. E ele ficou curado. A pele dele ficou como a de uma criança depois que ele saiu do Jordão e ele era leproso, não é? Neste caso de Jesus, houve fé da parte dos que trouxeram o cego, e eu creio que do próprio cego, não posso afirmar com certeza, mas o que eu quero mostrar é que Deus opera às vezes havendo fé, às vezes não há fé, e cada caso é um caso. Nós não podemos dizer, fulano não foi curado porque não teve fé. Isso para mim é um desastre dizer um negócio desse, não é? E a gente ouve isso aí à torta e à direita, pessoas dizendo, se você tiver fé, você vai ser curado, ou você vai receber isso, ou vai receber aquilo, e as coisas não são assim, não é? Deus faz o que quer, como quer, e do jeito que Ele quer, e quando Ele quer, não é? Pois bem, Jesus mandou esse cego para casa, recomendando-lhe que ele não entrasse na aldeia, para justamente não chamar a atenção de ninguém. A quarta e última ocasião que queremos mencionar ocorreu em Jericó. Vamos ver o mapa de Jericó? O mapa onde está localizado Jericó. Está bem aqui, ó. Alguém consegue colocar ali? Isso, exatamente aí. Nós conhecemos um corinho, vem com Josué lutar em Jericó, né? Pois bem, é a mesma Jericó, e aqui fala da cura de Bartimeu, um mendigo que era cego. O texto diz em Marcos 10, 46, e foram para Jericó, quando Jesus saía, Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Esse nome é muito... faz parte da minha história. Eu conheci um missionário chamado Bartimeu, pessoa que realmente convivi com ele pouco tempo. Ele era missionário da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo,
E ele participou, eu participei de treinamentos em São Paulo, onde ele ministrou. Depois eu levei para Brasília, para a igreja onde eu servia, para um treinamento, e esse homem tem uma importância muito grande na minha vida. Ele hoje está com o Senhor, mas esse nome é muito significativo para mim, por causa dessa amizade que eu tive com esse pastor chamado Bartimeu. Mas, então, Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho, e Timeu significa filho de Timeu, por isso Bartimeu. O texto diz no verso 47, o cego Bartimeu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diferentemente das outras pessoas que foram trazidas por outros, por terceiros, esse homem ouviu falar de Jesus e ficou sabendo que ele estava lá. Então, ele começou a gritar quando soube que era Jesus que estava ali, e ele não podia vê-lo, mas ele ficou sabendo que Jesus estava ali bem perto dele. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Não obstante, Bartimeu gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que significa essa expressão, filho de Davi? No mínimo, Bartimeu reconhecia Jesus como sendo filho de Davi, é óbvio, e que o que as principais autoridades religiosas não reconheciam. E ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, e cria também que ele era o Messias, porque o Messias deveria vir da linhagem do rei Davi. E declarar isso tem um significado muito especial, como nós veremos já já. Jesus não se fez de rogado. Jesus estava saindo da cidade, ele parou e disse, chamem o cego. Eu fico muito emocionado com isso. Esse cego clamou a Jesus. Ele disse, Jesus, filho de Davi. Aliás, ele disse, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus disse, chamem o cego. Todo mundo dizendo para ele calar a boca, Jesus mandou que alguém fosse lá e chamasse o cego. Então o texto diz, chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Veja que coisa tremenda. Ele está chamando você. Imagine você no lugar desse homem. E Jesus manda um recado, alguém chega e dá um recado, olha, aquele a quem você estava clamando está chamando você. É a sua vez, é a sua hora. O que esse homem fez? Então Bartimeu, o cego, atirando a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Olha a presteza como esse cego se levantou, eu fico imaginando a alegria dele. E ele tirou a capa, tirou tudo que impedia ele, e ele foi. Foi com tudo, né? E Jesus lhe fez uma pergunta tremenda também. Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Imagine
Jesus perguntando isso para você: o que é que você quer que eu faça? É uma pergunta que muitos gostariam de ouvir de Jesus. Faça um pedido e eu vou atender. Prontamente, Bartimeu, o cego, respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. O que significa que ele já tinha visto, né? Então não era um cego de nascença, mas alguma coisa tinha ocorrido e ele era cego. Então Jesus disse simplesmente para ele: vá, a sua fé salvou você. Jesus não disse: a sua fé curou você, salvou você. Aquele homem recebeu mais. Ele recebeu a salvação pura e simples porque creu que Jesus era quem ele realmente era. E aqui foi simples, Jesus não tocou nesse homem, não precisava. Ele cria que Jesus era. Ele cria que Jesus era quem ele tinha ouvido dizer que ele era, e ele creu. E Jesus disse: olha, vá, a sua fé salvou você. E o texto diz que imediatamente passou a ver. Imediatamente passou a ver. E foi seguindo Jesus estrada afora. Agora era um discípulo, era um seguidor de Jesus. Concluindo, na primeira ocasião que vimos ocorreu na terra de Genezaré, as pessoas criam que bastava o enfermo tocar nas vestes de Jesus para que cada enfermo fosse curado. E todos que fizeram foram curados. A segunda ocasião ocorreu no território de Decápolis, a cura de um surdo e gago. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tirou da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-se, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. A terceira ocasião ocorreu em Betsaida. E lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus o tocasse nele. Jesus tira esse cego da multidão, leva-o para fora da aldeia, cospe nos olhos desse homem, impõe as mãos sobre ele, e ele não via perfeitamente. Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Teve a fé de quem o levou, teve a fé do próprio homem, eu creio assim. A quarta e última ocasião foi a que vimos agora, por último. Esse texto último foi o mais marcante para mim, não sei para você. E foi o mais simples, talvez, né? Mas revelam fé, uma expectativa e a consciência de que se Jesus tivesse misericórdia dele, ele seria curado. E ele é chamado, ele vai correndo, Jesus o cura, sem dizer uma palavra, apenas dizendo: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. São 4 experiências de cura de Jesus.
Nós já tivemos outras. Eu fiquei imaginando que seria bom se pudéssemos fazer uma analogia de todas as curas que são relatadas aqui em Marcos. Mas eu creio que não vamos fazer isso. Mas vale a pena pensar que não há metodologia, não há critérios exatos para a operação de Deus. Deus faz o que quer, como quer e da maneira que Ele quer. E não há como prever o que vai ser feito e como vai ser feito. Deus é Deus. Isso aí é o bastante.